Olá pessoal, essa é a nossa norma sobre escala. É aquela aula que nos ajudará a bater um martelo na resolução daquela lista de exercícios que nem bem começou o ano e vocês já receberam. Então, a primeira coisa que nós precisamos saber é que proporção e escala são altamente imbricadas, indissociáveis quando se trata do assunto escala. Escala é uma relação matemática proporcional existente entre valores reais dos objetos e a sua representação gráfica. É a razão entre o que está representado graficamente e a realidade. Então, tomando como exemplo esse microscópio, nós podemos ver que qualquer esquema que dele seja feito, por mais simples ou mais detalhado que seja, ele leva em consideração todas as relações de proporção. Então, não faz sentido diminuir, encolher ou representar qualquer uma das partes desse microscópio se todas as partes não sofrerem um fator de redução ou de ampliação que seja o mesmo, sob pena de esse objeto não ser mais o mesmo objeto. Bem, além disso, no processo de representação espacial gráfica, quanto maior for o tamanho real do objeto, maior é a necessidade de aumentar o quociente de redução. Por outro lado, quando o objeto é muito pequeno e é difícil a sua compreensão, seja no seu todo ou em parte, né, ou em seu detalhe, é necessário recorrer a uma escala de ampliação. É usual que, desde a concepção, os projetos utilizem mais de uma escala para dar conta de sua complexidade e sua diversidade de detalhes. Então, em todas as etapas de projeto, nós usamos a escala como um instrumento para nos ajudar a melhor compreender o objeto e melhor representá-lo. Mesmo numa etapa de desenho, de esquema, de planejamento, em desenho técnico, nós acabamos sempre nos remetendo a esse instrumento de escala, porque ele nos permite exatamente diminuir o que está muito grande e assim seja possível de ser representado no papel e, por outro lado, ampliar o que está muito pequeno e nós não conseguimos enxergar e por isso precisamos colocar num tamanho em que a compreensão do objeto seja satisfatória. É fundamental que todas as dimensões, conforme eu disse para vocês, sejam mantidas, sob pena de comprometermos as relações de proporcionalidade que cada objeto encerra em si. Em conjunto, o emprego da escala e a manutenção da proporcionalidade de todas as dimensões dos objetos permitem que possamos representá-los no tamanho adequado às necessidades de representação do desenho técnico, que por sua vez é a base do projeto em várias áreas, como as engenharias que nós trabalhamos, a arquitetura, a química que nós trabalhamos aqui também e a geografia. Mas quando eu falo de proporção e escala em termos de desenho, eu penso ser importante um exemplo como esse. Vocês imaginem que esse óculos aqui, que tem aqui as suas partes explodidas, para que nós compreendamos a complexidade dele, mesmo na realidade, vocês imaginem que se uma desses componentes desse óculos for colocada numa outra escala, ou for ampliado, ou for reduzido, ele também não funciona. Esse, digamos, exercício de comparação é bastante elucidativo no desenho. Se não, isso já na realidade não faz sentido, não é? Que todo o objeto concretamente seja ampliado ou reduzido de uma forma proporcional, tanto mais no desenho. É a mesma coisa, né? Tanto na realidade quanto no desenho ou na representação gráfica, quando nós falamos de escala, nós precisamos sempre de manter as relações de proporção entre as partes e no conjunto
de determinado objeto. Entendam que em termos de representação, nós sempre trataremos ou de ampliar ou de reduzir em relação a uma escala real ou uma escala natural. A escala de redução é 1 para n, a de ampliação é n para 1, a escala natural é 1 para 1, onde este n é o fator de redução ou de ampliação empregados, ou também conhecido como o módulo da escala. Até aqui vocês já devem ter percebido que n indica quantas vezes o objeto foi reduzido ou foi ampliado em relação ao seu tamanho natural. Mesmo aqui que eu tenho ícones que são bastante abstratos, vocês podem observar que é necessário que sejam mantidas as relações de proporcionalidade do objeto para que nós sigamos entendendo eles como o que verdadeiramente são, né? Mesmo em esquemas bastante, eu diria, simplificados. Bem, em relação à convenção de representação ainda, quando nós falamos de fator de redução e fator de ampliação, às vezes nós temos uma dúvida em como escrever 1 para 2 ou 2 para 1, né? Como eu tenho certeza que, por que não é o contrário, enfim, o que está por trás dessa sequência em relação ao n, ao fator de redução e ampliação. Pensem o seguinte: se 1 para 1 é o objeto em escala real, é a escala natural do objeto, né, onde o objeto está em tamanho real, quando eu escrevo 1 para 2, e se eu executar essa relação, né, 1 dividido por 2, vocês verão que eu tenho um resultado menor do que um número inteiro. Quando nós temos o contrário, 2 para 1, 2 dividido por 1 é 2 e eu tenho um número maior do que 1, que é o resultado da escala natural. Então, essa é uma forma muito simples de nós entendermos definitivamente como escrever a escala e também de nós percebermos que sempre que nós tivermos 1 para alguma coisa, esse alguma coisa é o fator de redução e nós estamos tratando de uma escala de um objeto que foi reduzido x vezes, x quanto, ou n vezes, melhor dizendo, né? Sendo esse n o valor que o objeto foi reduzido. O mesmo valendo, mas ao contrário, para a escala de ampliação. O n será sempre quantas vezes o objeto foi ampliado. É comum que antes mesmo de vocês terem entrado na universidade, vocês tenham se deparado com a tal fórmula da escala, que é 1 sobre m igual a d sobre d minúsculo sobre d maiúsculo, onde m é o módulo da escala, d é a medida no desenho, d minúsculo e d maiúsculo a medida real, sendo que o módulo da escala equivale ao seu fator de redução ou ampliação, conforme nós falamos antes. E esse tipo de problema que nos ajuda a identificar qual é o tamanho real de uma determinada aresta de um quadrado é uma questão comum, agora não existe mais o pré-vestibular, não é, mas nas provas de acesso à universidade. Então, tomem esse exemplo aqui, que é um problema de conversão linear. A medida do lado do quadrado abaixo, desenhado aqui, mede 4 centímetros. Considerando que ele está na escala 1 para 200, qual a dimensão real da figura? Então, se nós aplicarmos a fórmula, nós teremos que D é igual a 8 metros. Mas aí, para aplicarmos a fórmula, devemos levar em consideração que 4 centímetros precisa ser colocado na unidade metro, que é a unidade do sistema internacional, e que 200 é o fator de redução, conforme nós vimos antes. Nós já sabemos que existe aqui que 1 para 200 significa que esse objeto foi reduzido
200 vezes. Ora, se no papel ele tem 4 centímetros, ele com certeza é algo muito maior do que isso, conforme nós podemos ver pela resposta, porque afinal de contas, se reduzido 200 vezes ele ainda tem 4 centímetros, não é? Então, não é uma resposta que nos cause espanto em função do fator de redução. Bem, mas nós não podemos ficar fazendo esse tipo de conta, nessa relação de proporcionalidade o tempo todo. Nós precisamos, no desenho, de um equipamento mais ágil, de algo que nos dê mais velocidade. Na aula sobre o material, eu disse que tinha ocultado dois tipos de escalímetro e não disse por quê. Na verdade, eu tinha medo que vocês, não trabalhassem com escalas tão usuais, embora seja muito simples uma conversão aqui, conforme nós vamos ver. Mas outra, eu tinha o receio que vocês comprassem esse escalímetro que trabalha em polegadas, por isso eu resolvi ocultar. Bem, o escalímetro, conforme nós já vimos, é um instrumento de medição de precisão que apresenta graduações em conformidade com determinadas escalas e hoje nós precisamos aprender a ler o escalímetro. Vamos ver como fazemos isso. Na aula síncrona, eu sugeri que cada um pegasse o seu escalímetro e que percebesse, que avaliasse que a cada cor ele é dividido, ele contém duas escalas. Então, na vermelha, a escala 1 para 100 e 1 para 125, na azul, 1 para 20 e 1 para 25, na verde, 1 para 50 e 1 para 75. Dizendo isso, nós entendemos que são escalas de redução. Bem, a cada marcação, aqui vejam, 1, 2, 3, aqui 0, 1, 0, 1, 0, 1, estão vendo? 0, 1, aqui também 2, 3. Então, a cada marcação, saibam, nós temos o equivalente a 1 metro. A unidade definida para o escalímetro pelo Sistema Internacional é 1 metro. Então, para esses tipos de escalímetro, porque conforme eu falei antes, né, tem um tipo que pode ser a polegada, enfim, mas nesses escalímetros que nós estamos trabalhando, a unidade é 1 metro. Então, saibam que aqui vocês têm 1 metro, se aqui temos 1 metro, a metade são 50 centímetros. E nesse primeiro espaço, nós temos 5 divisões, o que significa que aqui nós temos 10 centímetros. Então, nós fizemos um exercício na aula que eu colocava aleatoriamente o mouse aqui, por exemplo, e os alunos diziam quanto tinha. Então, vamos fazer isso junto. 2,5 metros. Pronto, resolvido o problema de leitura. Aqui na escala 1 para 25 é a mesma coisa. Mas, professora, é diferente aqui o tamanho, não é? 1 para 125 e 1 para 100, porque tem as mesmas marcações, mas o tamanho é diferente. Ora, porque esse foi diminuído 100 vezes e esse um pouquinho mais, 125. Então, de novo, isso faz bastante sentido, né? Graficamente faz sentido também. Uma coisa é a lógica matemática e outra é a gráfica, né? Não poderia ele ter um fator de redução mais alto e ser maior, porque ele foi mais encolhido, vamos dizer dessa forma. Bem, no lado azul, e observem que alguns escalímetros de vocês podem ter outras cores, prestem atenção nas medidas. Essas cores aqui servem para que quando nós temos o escalímetro em cima da mesa, nós facilmente identifiquemos a escala que nós queremos e que isso facilita o desenho, certo? Para quem tem familiaridade com o seu material de desenho, obviamente. Bem, se aqui nós temos 1 metro, se na marcação, né, na primeira marcação nós temos 1 metro, aqui nós temos 50 centímetros e aí nós precisamos dividir. Quantas temos aqui? 1, 2, 3, 4, 5. Então, aqui nós temos 10 centímetros.
Mas diferentemente na escala 1 para 100 e 1 para 125, nós, nesse 10 centímetros, ele não está dividido em 5, mas em 4. Então, nós temos 2 centímetros aqui. O mesmo acontece na escala 1 para 25 e novamente acontece da escala 1 para 25 ter 1 metro menor do que 1 para 20, porque o fator de redução aplicado foi maior. Na escala 1 para 50, posso agora falar mais rápido, e 1 para 75, temos 1 metro, não para 50, 1 metro na 1 para 75. Meio metro aqui, meio metro aqui. Com o diferencial seguinte, aqui nós temos 50 centímetros, esses 50 centímetros é dividido em 5 partes, então aqui nós temos 10, mas essas partes têm uma subdivisão, é algo diferente, então aqui nós temos 5, vejam, 5, 10, 20, 30, 40, 50. Aqui temos 1 metro, 1 metro e meio, e aí podemos fazer um monte de exercícios. Colocamos o escalímetro aleatoriamente aqui. Aqui temos 1 metro, 50 centímetros, 60. Aleatoriamente aqui, 4 metros. Aleatoriamente aqui, 1 metro e meio. Aqui, 2 metros e meio. Aqui 90. Aqui, 2,20. Mas, Karen, aquele teu exercício é a escala 1 para 5, e eu não vejo a escala 1 para 5 aí. Bem, o que nós precisamos fazer aqui, na verdade, é usar a escala 1 para 50 com os seus múltiplos de 10, para mais e para menos. Então, se eu tenho menos, eu tenho 1 para 50, aqui eu tenho 1 metro, ou 100 centímetros. E aqui, se eu tenho 1 para 5, então divido por 10 e não tenho mais 100 centímetros, mas 10 centímetros. Então, naquela marcação de folhas, eu conto 10, 15, 20, 21 e assim por diante, certo? E essa proporcionalidade na ordem de 10, eu posso fazer para menos e para mais. Então, aqui eu tenho a escala de 1 para 5, de 1 para 50, mas aí eu multiplico. Então, aqui eu não tenho mais 1 metro, mas 10 metros. Quando for 1 para 500, perdão, né? 1 para 50 é 1 metro, 1 para 5 são 10 centímetros, 1 para 500 são 10 metros. Entenderam? Façam, revejam essa parte do vídeo quantas vezes vocês precisarem, façam o exercício colocando marcações aleatórias sobre o escalímetro de vocês várias vezes em cada uma das escalas, certo? Isso ajudará bastante a que vocês tenham agilidade. Bem, essa lâmina aqui durante as aulas estava antes da anterior e eu vi que o pessoal estava com dificuldade de entendê-la e eu mesma estava com dificuldade de explicá-la antes porque eu queria me remeter ao escalímetro propriamente dito. Então, interessa que vocês percebam que nós lemos 1 para 100, 1 para 125 e assim sucessivamente. Cada marcação, eu acho que aqui ficou bem melhor o entendimento, né? Quem é a marcação? Aqui, 1, né? Cada marcação corresponde na escala 1 para 100 a 1 centímetro da graduação no escalímetro e representa do desenho a medida real de 1 metro, conforme nós já vimos. Em cada marcação, a menor divisão de precisão é de 1 decímetro, ou de 10 centímetros, ou de 0,10 metros. A menor divisão é essa aqui, menor divisão com precisão. Aqui nós conseguimos até arbitrar, certo? Mas nós já perdemos essa precisão da escala graduada. Na escala 1 para 25, cada marcação corresponde a 0,8 centímetros da graduação no escalímetro.
e representando o desenho a medida real de 1 metro. 2 marcações e meia, que 2 marcações e meia correspondem a 2 centímetros da graduação no escalímetro, representam no desenho a medida real de 2,5 metros. Em cada marcação, a menor divisão com precisão é de 1 decímetro, né? Tá ali, 1 decímetro. Bem, e assim sucessivamente, vocês podem completar essas interpretações para as escalas do escalímetro. Conforme eu disse para vocês, eu faria arquivos autoexplicativos. Normalmente eu comento sobre as normas e peço que vocês olhem, mas por conta desse autoexplicativo eu trouxe o conteúdo da NBR 16752, que é uma norma, conforme nós vimos na aula passada, de desenho técnico, que estabelece os requisitos para a apresentação em folhas de desenho. Dentre outros objetivos, ela regulamenta o emprego de escalas a serem utilizadas em desenhos técnicos. E segundo essa norma, lá na página 19, as escalas a serem utilizadas nos desenhos técnicos são as seguintes. E aí, leiam a tabela. E tem uma nota. As escalas desta tabela podem ser reduzidas ou ampliadas à razão de 10. E é por isso que nós podemos transformar a nossa escala 1 para 50 e 1 para 10. Né? Porque nós reduzimos 10 vezes. Ainda, segundo a NBR 16752, são consideradas escalas de redução ou ampliação válidos os valores 2, 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500, 1000, 2000, 5000 e seus múltiplos à razão de 10. Isso é dito, pessoal, para que exista um guia para quem não tem familiaridade com escala e não sejam adotadas escalas muito fora do usual, pouco convencionais. A escala a ser escolhida para um desenho depende da complexidade do objeto ou elemento a ser representado e da finalidade da representação. Em todos os casos, a escala selecionada deve ser, eu adoro esse aspecto da norma, ser suficiente para permitir uma interpretação fácil e clara da informação representada, certo? Não adianta nós ampliarmos ou reduzirmos determinado objeto, determinada parte do objeto, se o fator de redução ou ampliação não for suficiente para permitir uma fácil e clara informação em relação a esse objeto ou parte. A escala e o tamanho do objeto ou elemento em questão são parâmetros para a escolha do formato da folha de desenho. Segundo a 16752 ainda, quanto à inscrição no desenho, a palavra escala pode ser abreviada na forma ESC. Por fim, a norma informa que a escala geral do desenho é um dos dados que devem ser indicados na legenda e que, quando for necessário o uso de mais de uma escala na folha, elas devem estar indicadas junto à identificação do detalhe ou vista que se referem. Com isso, a norma nos diz coisas que nós ainda não perguntamos, nos diz também que se está na legenda, a escala é algo importante, porque para quem fez o exercício de normas dado lá em março, a legenda é um quadro subdividido em campos de dados, contendo informações, indicações e identificações relevantes associadas ao desenho. Ou seja, né, se está na legenda é porque é relevante. E se existe mais de uma escala, que essas escalas diferentes sejam indicadas junto, todas as escalas sejam indicadas junto ao texto de indicação do detalhe ou vista a que se refere. Algumas generalidades para terminar: as unidades de medida utilizadas em desenhos na maioria dos países, incluindo o Brasil, obedecem aos padrões do Sistema Internacional de Unidades. Então, em geral, as unidades devem ser informadas em metros. Quando isso não acontecer, a unidade deve estar indicada, como era o caso daqueles microscópios que eu mostrei no início, que estavam em milímetros, e eu não deixei a informação lá para não falarmos de coisas que ainda não, que só nos tirariam o foco do andamento da aula, certo? Mas agora eu aproveito para dizer que lá dizia a unidade milímetros.
Como regra geral, nos programas gráficos como o AutoCAD, os desenhos são realizados na escala 1:1 e na escala natural, que é a escala natural, e a decisão sobre a escala a ser usada serve mais como uma referência para o desenhista saber qual é o nível de detalhamento que ele deve empregar, do que como condicionante durante a realização do desenho, já que o desenho só será colocado em escala no momento da impressão, no momento da plotagem nós definiremos a escala. O emprego de escalas não usuais como 1:35 até não é o caso, mas assim, estão mal dados os exemplos aqui. Eu quero dizer 1:127, 1:18, né? Mais quebrado, digamos assim, não, embora sejam indicados pela norma quais são os usuais, vocês lembram que há pouco nós vimos isso. Então, não se justificam, principalmente por oferecer dúvidas à leitura, o que pode prejudicar a correta execução ou construção do objeto. Mais do que isso, denotam uma falta de familiaridade com as escalas usuais. Havendo a necessidade de escalas pouco usuais, especialmente para a representação cartográfica, é comum o uso de escalas gráficas, que estabelecem relações de proporção entre uma referência gráfica e o mapa e as distâncias no território. Eu modifiquei um pouco as cores desse mapa do IBGE para trazer para vocês aqui essa representação gráfica em forma de escala gráfica, não é? Aqui nós vemos que são indicadas essas medidas que estabelecem uma proporção com o território aqui do mapa, e existe, isso é um pouco pequeno aqui, mas na nossa aula síncrona eu consegui dar um zoom e mostrar que a unidade indicada é síncrona, então, que a unidade indicada é o quilômetro. Então, além de ser uma escala gráfica, a unidade utilizada ainda é diferente do metro, né, do Sistema Internacional. Bem, as referências estão aqui, a ABNT em metro, o livro de desenho básico laranja, que eu mostro sempre na aula síncrona, e também uma consulta no mundo da metrologia sobre escalas aplicadas na área técnica. Deem uma olhada nesses sites, complementem o conteúdo aqui conversado e sempre consultem as normas da ABNT, conforme a necessidade que sentirem, e como sempre eu continuo à disposição. Levem as dúvidas lá para o fórum. Eu não respondi umas porque eu não estava acostumada com... Sempre estavam me chamando no chat e de repente foram para o fórum. Eu achei excelente, e se não respondi a todos lá, daqui por diante estarei mais atenta, certo? Eu espero que essa aula resolva as dúvidas em relação à resolução do exercício e que vocês, de agora em diante, estejam capacitados para a leitura das escalas contidas no escalímetro. Uma boa aula para vocês, de exercícios que farão, e até o próximo até a próxima videoaula.